Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Pleno deste TRE. Cumprimento meus pares, o digno Procurador Regional Eleitoral. Consulto se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver nenhuma ponderação, proclamo aprovada. Quero participar a todos que continua adiado em razão do pedido de vista formulado pelo Dr. Paulo Sodré, o processo 14.47.6, que é o 2.1. A revisão de retorno é 18 ou 19 deste mês, correto? 18, certo. Pedido de vista do Dr. Paulo César Alves Sodré, que é esse aí, né? 2.1, né? Então, em mesa agora para julgamento, 2.2 é um processo referente à prestação de contas de candidato, o cargo de deputado federal pelo PT, eleição de 2014, é o processo 86.960/2014. O requerente é Ságuas Moraes Souza. O relator é o doutor José Antônio Bezerra Filho, que está com a palavra. Pedido formulado, convite, na verdade, formulado pelo Dr. Rodrigo Roberto Corvo, como titular do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, o JUVAM, que amanhã, às 8 da manhã, na verdade, amanhã é dia 13, né? Às 8 da manhã, no deck da Lagoa, aqui ao lado, praticamente, haverá um lançamento de um projeto desse juizado, com a presença do desembargador Rui, o prefeito e o governador, denominado Projeto Verde Novo, 300 mil árvores. Isso é em comemoração aos 300 anos de Cuiabá. Então, fica aqui, portanto, convite estendido a todos aqui do Pleno e juntamente com os servidores da Casa. Amanhã, às 8 da manhã. Obrigado. Senhor presidente, bom dia e desculpe o atraso. Trata-se de uma prestação de contas do candidato a deputado federal, eleições 2014, requerente Ságuas Moraes. Eu vou tentar fazer um breve relato, porque este processo já foi colocado em pauta desde 2014, na gestão da
desembargadora Maria Helena, com o doutor Luiz Ferreira, enfim. E agora nós trazemos novamente, após de vários embargos aclaratórios, por fim, a última prestação de conta. Cuida-se de processo de prestação de contas de Ságua Moraes Souza, candidato a deputado federal nas eleições de 2014. O candidato prestou a primeira e segunda prestação de contas parcial, folhas 3 e 5, bem como apresentou petição acompanhada da prestação de contas final de sua campanha eleitoral, folhas 7/116, em 4 de 11 de 2014, dentro do prazo determinado pela legislação, que era 4 de 11 de 2014. O parecer preliminar para expedição de diligências de lavra da Coordenadoria de Controle Interno, auditoria, folhas 172 e 179, apontou algumas irregularidades, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o candidato se manifestar, tendo como apresentado justificativa novos documentos e prestações de contas retificadas. O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa, por entender que as impropriedades e irregularidades detectadas comprometeriam a regularidade do balanço contábil auditado. De igual modo, a Procuradoria Regional opinou pela desaprovação das contas. A contabilidade em questão foi inicialmente julgada desaprovada. Acórdão 24.650, as folhas 331/332. As folhas 341 e verso foram interpostos em embargo de declaração pelo Ministério Público, para que fosse aplicada a sanção prevista no artigo 56 da Resolução 23.406. O requerente também opôs aclaratórios, folhas 343 e 362. O pleno desta egrégia corte, por meio do acórdão 24.762, conheceu e negou provimento aos embargos apresentados. Inconformado, o candidato opôs novos embargos de declaração, alegando a ausência de intimação para manifestar acerca de novos elencados do parecer, novos fatos elencados pelo parecer conclusivo, folhas 318 e 320. Após a manifestação positiva do Ministério Público, o colegiado desta Corte anulou o acórdão que havia desaprovado as contas, bem como determinou a intimação do candidato para se manifestar acerca do parecer conclusivo ao órgão técnico, 318 e 320, e do parecer ministerial 434 e 439. Devidamente intimado, o candidato apresentou novas justificativas, explicações e outra prestação de conta retificada, 449 e 508. Em parecer ulterior, parecer conclusivo da Contradoria Interna, entendeu que remanesciam irregularidades capazes de macular a confiabilidade da prestação de contas em exame, opinando pela desaprovação novamente das contas. A Procuradoria Regional opinou pela desaprovação também das contas. É o relatório. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao relator para o voto. Anexo. Já quero informar os senhores que este aqui Espera para mim, como é que é? Senta aqui. Não precisa sentar, não. Pode ficar à vontade. Voto mérito. Voto mérito. Posso liberar esse Pode liberar. Relatório. para todo mundo, né? E voto mérito também. Primeiro era o Do julgamento? Não precisa disso aqui, não. Não, é o seguinte, senhor presidente. A questão do Ministério Público em primeiro grau. Só para evitar qualquer. Tá fácil. Não,
Não é esse o relatório, é outro embaixo, tá? É esse aqui. Esse aqui. Tem um relatório e um voto embaixo. Esse aqui é a declaração. Libera os dois. E esse já está liberado. E esse é o voto. Então, ele Libera os inseriu dois. o anexo. Pode liberar os dois e eu vou novamente ler o relatório. Aquela questão, com quem que eu vou falar? No final, Eu tentei ele colocou assim, entrar em né? contato com o Flávio Fachon, que é o corredor, liguei para ele, não atendeu, liguei pro Esse é o Sérgio, que é do Tá, Marco o outro e já tal, está achei pronto lá que também? Aí o outro já está lá. realmente, né? Mas Esse aqui estava eu vou aquele fechar, vácuo tá? que o Tá, mas eu vou ler de tinha novo saído, o relatório. Então eu não É, falei. começou a ver esse. Então fica um pouquinho só para mim, né? Tá bom? O Ministério Público, ele está com paralisados, né? Tem que fazer um estudo para ver a abrangência. Eu falo em relação a uma situação só. Mas em relação aqui no segundo, eu falo em nome do Sejud, eu sou presidente do Sejud. E uma das obrigações... Então deixa eu ler isso aí de novo. Ele tem oficiado o juiz, pedindo maior empenho, e eu, como presidente do Sejud, eu comecei a entrar com a autorização dele, comecei a entrar em contato com esses juízes, porque nós não vamos bater meta, e isso vai ter reflexo em várias situações. Questão da classificação do tribunal, nós podemos cair, questão de selo, a questão da visão da sociedade em relação ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito obrigado. Senhor presidente, houve um problema ali na leitura, eu vou ter que novamente ler o relatório na hora da gravação aqui, tá? Então eu vou retornar novamente para ficar gravado. É isso, Leandro? Sim, uma prestação de contas do... Aham. Naquele mesmo termo, anulou, houve novos embargos declaratórios Isso. e dentro dessas nulidades das decisões de novos embargos declaratórios, aos poucos o candidato foi fazendo todas as retificações, as correções da conta. E, ao final, o Ministério Público pede aprovações com ressalva e eu também, no voto de mérito, vou por essa linha também, na aprovação de mérito. Isso. Tá? Então, passo agora a leitura Do voto. do voto. Prestação de contas 869-60-2014.6. Prestação de contas, candidato a deputado federal, Ságua Moraes. Voto. Senhor presidente, conforme relatado, cuida-se de prestação de contas de campanha de Ságua Moraes, candidato ao cargo de deputado federal referente ao pleito de 2014, nos termos do artigo 33, inciso 1, da resolução 23.416 do TSE. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que tinha determinado a intimação do prestador de contas para manifestar-se quanto o parecer técnico conclusivo. Porém, tal ordem se mostra desnecessária, portanto, não há acrescido qualquer argumento que não tenha exercido contraditório e ampla defesa. Não há que se falar em qualquer nulidade. Desta forma, passo a apresentação da matéria. Com efeito, o candidato prestou a primeira e a segunda prestação de contas parcial, folhas 3 e 5, bem como apresentou petição acompanhada da prestação de contas final de sua campanha eleitoral, folhas 7/166, em 4/11/2014, dentro do prazo determinado pela legislação, que era 4/11/2014. Como consequência da análise da unidade técnica, foram apuradas as seguintes irregularidades e impropriedades. Parecer técnico conclusivo de folhas 318/520, dívida de campanha, variação de saldos entre prestação de contas final e retificadoras, item 2. C. Recursos recebidos sem identificação do doador originário. Divergência de informação de fornecedor. Recurso recebido pela empresa, pelo partido, sem identificação de origem. Análise de movimentação financeira, conforme já relatado, e as contas foram julgadas desaprovadas. Acórdão 24.650, folhas 332. Todavia, o julgamento foi anulado. Acórdão 24.931, o que ensejou a emissão do segundo parecer técnico conclusivo, folhas 521 e 522, no qual opinou pela regularidade das inconsistências apontadas nos itens 1, 2,
3.2 e 4.1 pela aprovação com ressalvas. Quanto ao item 5, e ao final pela desaprovação das contas, em face do não esclarecimento quanto à movimentação financeira de campanha. Item 6. Falha de natureza grave que compromete a consistência e a confiabilidade da contabilidade de contas. Após o prestador de contas arguir que o parecer técnico apontou argumentos que não teve a chance de defender-se, apresentou novos documentos. E assim foi exarado o parecer técnico pela terceira vez, o parecer técnico conclusivo do controle interno. Nele, a equipe técnica manifestou pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas nos itens 1 e 3.2, que manifestação anterior tinham sido consideradas sanadas, e não pronunciou a respeito do item 6. Diante da controvérsia, foi solicitado esclarecimento, que resultou na emissão do quarto parecer técnico conclusivo pela equipe técnica, no qual informou que os itens 1 e 3 foram devidamente esclarecidos, e quanto ao item 6, movimentação financeira de campanha, assim se pronunciou. Do item, o candidato informou que as folhas 548/549, que o cheque número 85.1232, no valor de R$ 724,00, foi compensado em 6 de 11 de 2014 e declarado na prestação de contas. A ordem bancária 85.0935, no valor de R$ 724, é o que não foi compensado, conforme cópia anexa, folhas 555. O relatório do cheque foi emitido para Odenir Gonçalves de Lima. O cheque 850809 foi emitido no valor de R$ 337,90. Por engano, foi descrito na conciliação que o valor era de R$ 770. Destaca ainda o candidato que a soma de R$ 770 mais R$ 337 e a diferença de R$ 432 seria um total de R$ 1.469,69. De repasse do diretório estadual, conforme documentação de folhas 551. Da informação prestada, verificou-se no extrato bancário eletrônico disponibilizado a esta Justiça Especializada que o cheque 850935 de R$ 724 e o número 850809 no valor de R$ 337,90 não foram compensados e estão registrados nesta prestação de contas os referidos valores. Do relatório após a devida compensação da transferência de sobra financeira de campanha, a agremiação estadual, consoante o artigo 40, entende-se esclarecida a regularidade desta diligência sem grifo. Por fim, a equipe técnica ratificou a manifestação de folhas 521 e 524 do segundo parecer técnico conclusivo, no qual, no que tange nos itens 2, 4.1 e 5, ou seja, os dois primeiros foram sanados e o último para que ela seja aprovada com ressalva. Pois bem, o item 5 de folhas 320 diz respeito ao recurso recebido pelo partido, sem identificação da origem do doador originário, recibo eleitoral. É que eu também transcrevo. Ou seja, o prestador de contas não identificou no recibo eleitoral o número do recibo eleitoral. Cito o número aqui, folha 103, e o doador originário na quantia repassada ao partido. Os doadores de campanha eleitoral devem ser identificados, inclusive nas doações indiretamente recebidas pelos candidatos, a fim de possibilitar a fiscalização por essa justiça especializada. Notadamente, a fim de se coibir a arrecadação de recursos oriundos de fontes vedadas, nos termos do artigo 26, parágrafo 3º da Resolução 23.406. Agravo regimental do recurso especial eleitoral, acórdão de 15 de 9 de 2016, relatoria do ministro Luiz Fux. Esta Corte Regional perfere o entendimento de que é necessária a identificação de todos os doadores de campanha eleitoral, inclusive as doações indiretamente recebidas pelos candidatos a fim de possibilitar a fiscalização por essa justiça especializada, notadamente a fim de se coibir a arrecadação de recursos oriundos de fontes vedadas. Nesta senda, entende-se que a exigência tem supedâneo nos princípios de regras constitucionais e infraconstitucionais atinentes ao processo de prestação de contas. Vejam, aí eu transcrevo aqui a prestação, só vou ler a parte interessante
da jurisprudência, a prestação de contas, cuja obrigatoriedade está prevista no artigo 17, inciso D da Constituição da República, pressupõe a perfeita identificação da origem de todas as doações recebidas pelo candidato, independentemente se elas realizadas em dinheiro, por meio de cessões de bens, produtos, serviços ou qualquer outra forma de entrada financeira ou econômica em favor das campanhas eleitorais. Nesta origem de ideias ficou averbado no recurso especial da relatoria do ministra Luciana Nazário, também a utilidade do comando do artigo 26, reside na possibilidade de especificação dos verdadeiros financiadores de campanha do candidato, a quem compete edificá-lo, já que os recursos não são indiretamente utilizados em seu benefício. Todavia, ou no caso, ora em encomendo, como foi possível a identificação a posterior do doador originário, a falha apontada no parecer técnico conclusivo não se mostra suficiente para justificar a desaprovação das contas, porquanto não inviabiliza o exame das contas, nem alteram sua consistência ou comprometem a sua confiabilidade, consistindo em falha de natureza formal. Falha dessa natureza autoriza apenas a anotação de ressalva no julgamento das contas. Portanto, apesar de não terem identificado o doador originário no sistema, não impediu a verificação da fonte originária dos recursos, porém não permite que as contas sejam aprovadas em sua integralidade. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas do candidato Ságua Moraes, candidato a deputado federal, referente ao pleito 2014, nos termos do artigo 54, inciso 2 da resolução 23.406 de 2014. É como voto, senhor presidente. Doutor Jacques. Com o relator. Doutor Ricardo de Almeida. Doutor Paulo. Com o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. Com ressalvas. Desembargador Pedro Sakamoto. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato Ságua Moraes Souza, referentes à eleição 2014, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Não há nenhuma sinalização de algum ato ilícito, nada? Não, porque ao longo desses 4 anos, senhor presidente, o próprio partido do candidato foram corrigindo as falhas. Houve que são vários embargos aclaratórios e quando ele arguindo sempre o cerceamento de defesa, e quando vinham novas manifestações do controle interno, da auditoria, automaticamente se apresentavam os novos documentos e corrigia. Então isso foi aos poucos sendo sanado no transcorrer desses 4 anos. Então daí porque eu acompanho o parecer ministerial e aprovo com ressalvas, porque houve não somente essa falta de identificação da origem do dinheiro, mas dos mais foram todos preenchidos as lacunas, né? Trago a julgamento 2.3, que é o processo 27.976, 2016, da relatoria do colega Dr. Ricardo Gomes de Almeida. O assunto aqui é um recurso, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro do Facebook, de Dom Aquino. O recurso tem da coligação Igualdade para Todos, como também da Ana Lourdes Coutinho Bezerra. Com a palavra o digno relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Igualdade para Todos e Ana Lourdes Coutinho Bezerra, em face de sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação ajuizada pela coligação Juntos Podemos Mais por Dom Aquino e os condenou pela prática de propaganda eleitoral irregular, consistente em divulgação de pesquisa eleitoral inexistente, e os condenou ainda ao pagamento de multa no importe de R$ 53.205. Narra exordial que a recorrente Ana Lourdes Coutinho Bezerra, então candidata ao cargo de prefeita do município de Dom Aquino, teria divulgado em sua página pessoal da rede social Facebook pesquisa eleitoral sem o devido registro e em desconformidade com a resolução do TSE 23453 de 2015. Houve pedido de liminar para que fosse retirada do ar a pesquisa fraudulenta das páginas da candidata, ora recorrente, e de outros candidatos indicados na petição. Liminar foi deferida por estarem presentes os indícios de violação ao disposto no artigo 2º da resolução do TSE 23453 de 2015, além do potencial dano às demais candidaturas.
Em razões recursais, os recorrentes suscitam preliminares de nulidade de sentença sem fundamentação, de ilegitimidade passiva e atipicidade da conduta. Alegam que a sentença deve ser considerada nula por não ter o magistrado enfrentado de forma clara e coesa os argumentos apontados na defesa e também em sede de embargo de declaração. Alegam ainda a ilegitimidade passiva dos recorrentes em razão de as publicações em rede social serem de autoria estranha, sem qualquer participação deles. Quanto à atipicidade da conduta, afirmam que não há provas de que as publicações tenham ocorrido em data vedada pela legislação eleitoral. No mérito, reiteram os argumentos deduzidos na defesa, no sentido de que não possui qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial, pois não divulgaram nenhuma pesquisa na internet. Asseveram ainda que a mencionada publicação não teve qualquer ingerência da recorrente Ana Lourdes Coutinho Bezerra, pois somente apareceu na página da rede social de forma indireta por ter sido marcada por terceira pessoa, o que torna inviável a aplicação da multa prevista no artigo 17 da citada resolução do TSE. Requerem, ao final, o provimento do recurso com o afastamento da multa fixada pela instância singela. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença objurgada, afastando a penalidade de multa imposta. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado, então, pelo afastamento da prejudicial do cerceamento de defesa, que geraria nulidade do ato sentencial, e no mérito da legitimidade, quer dizer, uma preliminar, uma prejudicial e também o mérito. Conhecimento do recurso e provimento. Certo. Provimento. Com a palavra o relator. Senhor presidente, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eu estou afastando a citada preliminar, porque a decisão, embora ela seja sucinta, ela enfrentou os temas e fundamentou adequadamente. Exatamente, de modo que eu... Há uma preliminar de legitimidade passiva que, na verdade, se confunde com o mérito, que exatamente é esse o fundamento da insurgência, né? Que ela não deveria responder pela multa. O parecer foi no sentido de que a preliminar se confunde com o mérito. Então, essa se postega ao exame do mérito. Eu até posso analisar ela em separado, eu já adianto que estou afastando a referida preliminar também. De ilegitimidade. Isso, exatamente. De acordo. Perfeito, senhor presidente. Eu prossigo, então. Sim, só queria saber, essa foi... a ausência de fundamentação foi genérica, a afirmação. Foi genérico. E eu entendi que, em que pese ela ter sido uma decisão sucinta, ela não deixou de enfrentar e fundamentar adequadamente, ainda que sucinta, né? Não está por laudas, né? Senhor presidente, posso prosseguir no voto, então? Conforme relatado, o magistrado sentenciante condenou os recorrentes pela prática de propaganda eleitoral irregular, consistente na divulgação de pesquisas sem o prévio registro na página pessoal do Facebook da então candidata a prefeito do município de Dom Aquino, Ana Lourdes Coutinho Bezerra. A legislação eleitoral é clara ao impedir a divulgação de pesquisas sem o registro das informações. E, para isso, basta uma simples leitura dos artigos 33 e 55 da Lei 9.504/97. Observe-se também que a resolução do TSE 26453, de 2015, disciplina integralmente o registro e a divulgação de pesquisas eleitorais e que a pesquisa apontada na representação, de fato, não observa as referidas disposições. No entanto, observo que nenhum dos representados deve ser responsabilizado, pois, de fato, não veicularam a informação fraudulenta. Isso porque, analisando a cópia da página do Facebook, onde foi publicada a referida pesquisa, verifico que não há qualquer informação
de que a recorrente Ana Lourdes Coutinho Bezerra tenha publicado ou mesmo compartilhado a referida publicação. O que se observa é que terceiros teriam usado a ferramenta Marcar para indicar a candidata recorrente como possível interessada no seu conteúdo. Fato esse não ignorado pela magistrada, que, mesmo assim, responsabilizou a recorrente pela publicação. E eu transcrevo aqui trecho da decisão no seguinte sentido, abro aspas. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das partes representadas, eis que as representadas Ana Lourdes Coutinho Bezerra, no momento em que a publicação foi postada, teve seu perfil do Facebook marcado, fazendo com que a publicação também fosse veiculada em sua página, atingindo aqueles que acompanham, evidenciando a publicação de pesquisa eleitoral em desrespeito às normas legais vigentes sobre o tema, sendo certo que a representada não adotou nenhuma providência no sentido de retirar a publicação, situação que somente foi resolvida após decisão liminar que determinou a imediata referida do post do ar. Aqui eu faço uma observação, senhor presidente. A magistrada sentenciante, ela considerou o seguinte: a candidata teve uma pesquisa fraudulenta marcada no seu Facebook e a magistrada ela considerou para aplicar a multa o fato da candidata não ter desmarcado, ou seja, não ter retirado a propaganda. Mas, aí eu prossigo no voto, eu estou entendendo que ela não foi ela que fez a marcação e muito menos divulgou ou compartilhou essa informação. E que pelo simples fato dela não ter retirado a propaganda ou a pesquisa eleitoral do seu Facebook a tempo, né? Ou seja, teve que ter uma liminar deferida para a retiração dessa publicação, não é suficiente para a imposição da multa. Até porque aqui não há nem a possibilidade de afirmar que a candidata soube dessa marcação antes da liminar deferida. Então eu prossigo. Em que pesa a decisão do juiz Wacol, a meu ver, afigura-se plausível a afirmação dos recorrentes no sentido de que não tiveram qualquer ingerência sobre a veiculação da postagem, não podendo por ela serem responsabilizados. Ademais, instam a observar que a pena pecuniária de que trata o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97 é aplicável exclusivamente ao responsável pela divulgação, o que de fato não se aplica aos recorrentes. Agora, é bem verdade, senhor presidente, que se tivesse uma prova nos autos de que ela teve conhecimento daquela marcação da divulgação da pesquisa fraudulenta em seu Facebook e não tomasse as providências de retirar, aí eu entendo que ela praticou o verbo, no caso que é divulgar a pesquisa. E portanto, senhor presidente, eu cito aqui o parecer do douto representante do Ministério Público, no mesmo sentido, e concluo meu voto, se me permitem, por todo o exposto, em total sintonia com o parecer exarado pelo douto Procurador Regional Eleitoral. Eu estou dando provimento ao recurso interposto pelas coligações Igualdade para Todos, Juntos Podemos Mais, por Dom Aquino, e Ana Lourdes Coutinho Bezerra, a fim de reformar a sentença subjugada e julgar improcedente os pedidos da representação, afastando, por conseguinte, a multa aplicada aos recorrentes no valor de R$ 53.205. É como voto, senhor presidente. Doutor Paulo. Com o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Antônio José Bezerra, filho. Com o relator também. Doutor Jacques Francisco. Com o relator. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva e afastou a prejudicial nulidade de sentença. E no mérito também, da mesma forma, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância também com o parecer ministerial. Na sequência, relatoria também do doutor Ricardo Gomes, é o 2.4, processo 1602/2015. É um recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal. Pessoa jurídica, Nova Mutum. O recorrente é Pau Brasil Indústria e Comércio de Móveis de Madeira Limitado, microempresa,
como também tem como recorrente o Sade Ribeiro Ramos, dirigente, e também a Cláudia Lisiane, litisconsortes aqui todos, 3. Há uma preliminar de inépcia da petição inicial, há também uma questão de prejudicial, de cerceamento de defesa, e há também o parecer. Com a palavra o digno relator. Obrigado, senhor presidente. Os presentes autos regressaram a esse tribunal em razão de decisão proferida por esta Corte Eleitoral que, em 22/7/2016, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, com a consequente proclamação de nova decisão. A alegação de cerceamento de defesa, sustentada à época pelos recorrentes, teve por base o julgamento antecipadamente da lide sem que se tivessem sido intimados de qualquer ato processual após a apresentação da defesa, não oportunizando a realização de audiência de instrução e julgamento, que, segundo eles, abro aspas, provaria que os bens objetos de cessão realmente são utilizados pelo sócio da pessoa jurídica doadora e candidato, o que chancelaria a caracterização da confusão patrimonial e, por consequência, a aplicação dos dispositivos legais que afastam a penalidade imposta pela sentença. Fecho aspas. Antes de proferir nova decisão, o magistrado determinou a intimação da empresa representada para a apresentação de alegações finais, mas o prazo transcorreu in albi, certidão de folhas 162. Na sequência, proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de doação acima do limite legal, condenando a recorrente Pau Brasil Indústria e Comércio de Móveis e Madeira Limitada ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes a quantia doada em excesso. Deixou de condenar a empresa representada às penalidades previstas no artigo 81, parágrafo 3º, da Lei 9.504/97, proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos, por ausência de reiteração de tais pedidos pelo parquê na manifestação de folhas 62 a 64. E resignados com a nova decisão, o recorrente Pau Brasil Indústria e Comércio de Móveis e Madeira Limitada, e Sadi Ribeiro Ramos e Cláudia Lisiane Ouro Ribeiro Ramos, apresentaram o presente recurso tempestivamente, sustentando preliminarmente 1. Inépcia da inicial, tendo em vista o fato de constar na exordial que a doação for em espécie, quando na verdade teria sido recursos estimáveis em dinheiro. 2. Cerceamento de defesa pela ausência de intimação dos atos processuais após a apresentação da defesa, com exceção da sentença. Isso. No mérito, afirmam que o candidato donatário é sócio da pessoa jurídica doadora, de modo que a doação de recursos próprios está sujeita a limite disposto no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97. Pessoa física, distinto do limite aplicado na sentença. Sustentam ainda que, ao revogar o artigo 81 da Lei das Eleições, o artigo 15 da Lei 13.165 de 2015 eliminou o suporte jurídico necessário para o ajuste da conduta praticada pela recorrente como infração civil eleitoral e aplicação da pena de multa pleiteada. Requerem, ao final, a reforma da decisão, julgando improcedente o pedido de aplicação de multa. Alternativamente, postulam pela adoção do parâmetro para a manutenção da multa apenas a doação estimável em dinheiro, seção de veículo, estimado em R$ 2.600. A douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo afastamento das preliminares arguídas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. É o relator, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer. Retorna a palavra, portanto, ao relator para o voto. Presidente, deixa eu só me... É que como tem as preliminares anteriores, que foram apresentados no outro julgamento, deixa eu ver se eu estou certo aqui.
a preliminar de inépcia da inicial. Alegam os recorrentes a inépcia da inicial sob o argumento de constar na exordial que a doação for em espécie, quando na verdade teria sido recursos estimáveis em dinheiro. De início, cumpre assinalar que a preliminar arguída não prospera, sendo de rigor seu afastamento. Isso porque a petição inicial narra devidamente os fatos e fundamentos jurídicos, sendo que eventuais distorções relativas à forma de doação efetuada no pleito de 2014, citadas como se fossem em espécie, quando na verdade for estimável em dinheiro, não representa justa causa para a alegada inépcia da inicial. No mesmo sentido, entendeu o membro do ilustre representante do membro do Ministério Público Eleitoral, que assim consignou em seu laboroso parecer. Abro aspas. Preliminar de inépcia da petição inicial não merece prosperar. Isso porque, ainda que a petição inicial tenha mencionado que a doação se deu em espécie, na verdade ela teria ocorrido em recurso estimável em dinheiro, incumbe ao representante refutar a afirmação em sua defesa, tal como efetivamente ocorreu no presente caso. Ademais, saber se a doação foi em espécie ou mesmo recurso estimável em dinheiro constitui o próprio mérito da demanda, não podendo eventual informação equivocada sobre o fato, eventualmente inserida na petição inicial, ser considerada como causa de inépcia. Em suma, a afirmação equivocada de fato na petição inicial nunca é causa de inépcia, incumbindo ao réu impugná-la para, fazendo a controvertida, permitir a produção de prova a seu respeito, desde que se trate de fato relevante. Fecho aspas. Nesse caso, senhor presidente, por todo exposto, então eu estou rejeitando a referida preliminar. É como voto. Há alguma divergência quanto a essa rejeição dessa preliminar da inépcia da petição inicial? Não. Agora temos um outro ponto, que é a prejudicial do cerceamento de defesa, correto? Correto. Como detalhado no relatório, esses autos já apontaram nesse tribunal em julho de 2016 e quando do julgamento em sessão plenária de 26 de agosto de 2016, foi acolhida idêntica à preliminar arguída naquela oportunidade de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por, abro aspas, não ter sido intimado de nenhum ato processual após a apresentação de defesa, com exceção da sentença, fecho aspas. Ocorre que, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada aos recorrentes a apresentação de alegações finais, a determinação do órgão colegiado foi regiamente cumprida pelo juízo e os recorrentes devidamente intimados em 30 de setembro de 2016, isso consta de folha 160 a 161, para apresentar as alegações finais. Contudo, deixaram transcorrer in albis o prazo legal, conforme certificado nos autos pela chefia do cartório. Folhas 162. Ato seguinte, acertadamente, o douto magistrado proferiu nova decisão de folhas 163 a 164 em 10 de abril de 2017. Percebe-se, portanto, que os recorrentes ratificaram a alegação de cerceamento de defesa por não cumprirem o mistério que lhes cumpria fazer. Por todo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, eu rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, senhor presidente. É como voto. Está afastando a prejudicial de cerceamento de defesa. O plenário está em consenso com a posição caminhada pelo relator? Pois não. Doutor Ricardo, quando o tribunal anulou da outra vez a sentença, processamento de defesa, determinou que reabrisse a instituição processual ou como é que foi? Que fiquei na dúvida, porque parece que na primeira inépcia que Vossa Excelência explicou, é porque ele não teria sido oportunizado a produção de prova, distinguir se é do patrimônio pessoal, se havia confusão e tal. Agora fiquei na dúvida, se quando nós anulamos a sentença aqui, quando o tribunal anulou, devolveu para quê? Para continuar no estado que estava, só para intimar para alegações finais ou para reabrir a instrução processual? Porque parece que ele repete a mesma alegação aqui, eu fiquei na dúvida agora. Permite eu consultar o processo para tirar essa... A princípio, eu acho que ele mandou reabrir a instrução, mas eu vou confirmar isso. Doutor Paulo, isso é interessante,
pergunta e o questionamento do senhor, que nesse também, com relação ao que eu relatei, dos águas, essas reaberturas de prazo, vêm-se novos documentos, sanando aquele que não estava, e isso vai eternizando o processo até que o candidato por si só, ou o partido, tenha suas contas devidamente aprovadas com ressalva. É interessante que não tem esse preclusão, não tem um procedimento do processo eleitoral a cumprir o prazo, a preclusão não existe e vai se eternizando em recursos aclaratórios até que ao final se vê o julgamento. É uma nova modalidade aprovada por exaustão. Justamente. É interessante. Eu acho que até isso aí a gente tem que se atentar para que os procedimentos no procedimento eleitoral sejam seguidos à risca e principalmente as preclusões sejam detectadas e de plano estancada a não seguir o processo ad eterno. Mas, José, a coisa ficou pior ainda, porque em se tratando de prestação de contas de pessoas, de partidos, a própria lei autoriza a juntar documento a qualquer momento, mesmo após a sentença. Antes de transitar o julgado, pode juntar a qualquer momento. É uma aberração. Doutor Tony, acho que o senhor Vê a situação jurídica. Né? O senhor acho que teve uma peculiaridade, porque teve uns relatórios conclusivos, à medida que ele estava com embargos, um relatório conclusivo da apontavam as irregularidades e eles vinham sanando. Vai-se por exaustão mesmo. O resultado do julgamento, eu vou ler a parte dispositiva. Naquela oportunidade eu fui o relator naquela oportunidade. Está o seguinte: por todo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo parquê, e ela foi suscitada pelo Ministério Público, na época, com a consequente anulação da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que os recorrentes se manifestem sobre os documentos juntados às folhas 57 e 59. Com a consequente proclamação de nova decisão. Então, na realidade, o cerceamento de defesa seria, doutor Paulo, porque a parte recorrente não teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos, de folha 57 a 59. Então, eu penso que a decisão, e aí a juíza proferiu um despacho assim que os autos retornou, e oportunizando a parte recorrente, eu posso até ler o despacho da juíza. Não, basta Vossa Excelência diga, para se manifestar sobre documentos. Ela não, aí está o detalhe, ela não falou exatamente assim. Eu vou até ler o despacho dela. Cumpra-se o venerando acórdão de folha 125 a 133, por conseguinte, concedo vista dos autos ao representado para apresentação de alegações finais no prazo legal, intime-se. Foi para alegações finais. Ela não. Mas na verdade, assim. Mas né, ele poderia se manifestar. Né? Ele poderia se manifestar e dizer: olha, não é o momento das alegações finais e se manifestar sobre o documento, tal. E o que é pior, o prazo transcorreu em Albis. Ele nem apresentou alegações finais, nem se manifestou, então... Nem para dizer, olha, excelência, o acórdão disse que eu tenho que manifestar. Poderia já vir e manifestar. Manifestar e não apresentar depois, né? Perfeito. Eu confesso que quando Vossa Excelência pediu um esclarecimento, eu também fiquei na dúvida, mas agora eu... Acompanhe Vossa Excelência. Acompanhe Vossa Excelência. Então está, portanto, rejeitada a preliminar e afastado também o cerceamento de defesa, não é isso? O mérito. Senhor presidente, o cerne da questão prende-se à doação de recursos por pessoa jurídica acima do limite legal, o que ainda era permitido nas eleições de 2014. Os recorrentes pretendem ver reformada a decisão exarada pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral, Nova Mutum, que julgou procedente a presente representação e os condenou ao pagamento de multa, no mínimo legal, de 5 vezes a quantia doada em excesso, ou seja, R$ 6.200, totalizando o valor total de multa de R$ 31 mil nos termos do artigo 81, parágrafos 1º e 2º da Lei 9.504/97.
De início, deve ser afastada a arguição dos recorrentes de que a Lei nº 13.165 de 2015, denominada Mini-Reforma Eleitoral de 2015, revogou os dispositivos legais que disciplinavam a matéria, bem como o artigo 81 da Lei 9.504/97, de modo que não poderia mais ser aplicada a sanção prevista no referido artigo. Em que pese a revogação do artigo 81 pela chamada mini-reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015, permanece a responsabilidade da empresa pela doação acima do limite legal que efetuou nas eleições de 2014, em aplicação ao princípio óbvio, ainda claro, do tempus rege acto. Isso porque os fatos ilícitos e o ajuizamento da ação ocorreram durante a vigência da norma revogada que regulamentava a matéria com as respectivas sanções. Permanece, portanto, a responsabilidade da empresa ante a prevalência do princípio da irretroatividade das normas na seara civil, que impõe que se observe que os fatos sejam regidos pela lei vigente à época de sua ocorrência. Esse tribunal enfrentou a questão no julgamento, e aqui eu cito o precedente do tribunal nesse sentido. E prossigo. Na espécie, a infração imputada encontrava-se prevista no artigo 81, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.504/97, conforme transcrevo adiante. Aqui eu cito o artigo 81 da citada norma. Essa diz que o disposto no artigo em comento é de aplicação objetiva. Nesse passo, para a aplicação da multa, são necessários os seguintes requisitos: demonstração da doação ou contribuição a candidatos, partidos políticos e comitês financeiros, e item B, que a quantia doada tenha excedido o limite previsto em lei. É incontroverso nos autos que a empresa recorrente tenha doado a quantia estimável em dinheiro no valor de R$ 6.200 ao candidato Sadi Ribeiro Ramos, folhas 16. De outro lado, restou demonstrado que não houve faturamento bruto auferido no ano anterior ao pleito de 2014, conforme informação oriunda da Receita Federal, de que a empresa se encontrava inativa. Aqui, senhor presidente, é um daqueles casos que, melhor refletindo sobre a questão da aplicação da multa, da dosimetria da multa, é um caso onde a empresa ela sequer estava em atividade no ano anterior ao das eleições. De modo que aqui foi aplicado, já antecipando a Vossa Excelências, foi aplicado no mínimo legal em 5 vezes o valor doado em excesso. E para mim é que não há reformácio em impérios, mas esse é um caso clássico de majoração da penalidade, porque a empresa não oferiu renda nenhuma no ano anterior, demonstrando aqui até uma possibilidade de fraude à legislação eleitoral. Se a empresa não oferiu receita bruta nenhuma no ano anterior ao da eleição, e mesmo assim ela faz doação, para mim é uma doação que chama a atenção. Então, eu digo, portanto, sendo a declaração de imposto de renda o documento oficial que serve de base de cálculo da doação possível, é forçoso concluir que a empresa não logrou comprovar a existência de rendimentos que justificasse a doação realizada. Estando inativa, nenhum valor poderia ter sido doado. Nesse sentido, eu cito aqui precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, cito de precedentes de outros tribunais regionais e presidente, se me permite simplificar agora, daqui para frente, eu leio aqui a parte em relação à alegação de confusão patrimonial, né? Assim, de igual forma, também deve ser rejeitada a tese dos recorrentes de que houve uma confusão patrimonial sob o fundamento de que o patrimônio da empresa representada se confunde com a do sócio, tendo em vista que o candidato beneficiado com a doação, o senhor Sadi Ribeiro Ramos, seria também um dos sócios da empresa representada e, por essa razão, deveria ser considerado como doação de recursos próprios. É certo que a pessoa natural e a pessoa jurídica, ao contrário do alegado, não se confundem como regra, né? Pois cada qual preserva a sua própria personalidade. Sabemos que isso ocorre em algumas espécies de empresas. Nesse sentido, também se manifestou o órgão ministerial
abro aspas, o argumento de que o candidato seria sócio da pessoa jurídica, de modo que a doação deveria ser considerada uma doação de recursos próprios, da mesma forma, não merece prosperar, na medida em que a pessoa natural e a pessoa jurídica possuem, como é evidente, personalidades distintas, não havendo como se admitir que a doação da pessoa jurídica seja considerada uma doação de um dos seus sócios, fecho aspas. E por tais razões, a decisão ora combatida deve ser mantida em todos os seus termos, não havendo que se falar em qualquer reparo, mesmo porque o juiz, ao condenar os recorrentes, determinou que o valor ficasse adstrito ao mínimo legal, totalizando 5 vezes o valor em excesso no montante de R$31 mil. Ante o exposto, senhor presidente, em harmonia com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao presente recurso para manter in totum a sentença objulgada como voto. Em consonância com o parecer, não é isso? Em consonância com o parecer. Todos os colegas estão de acordo com o digno relator? Então proclama... Eu só queria fazer uma observação em relação ao patamar fixado pela multa. Em relação à pessoa física, esse dia nós tivemos um julgamento aqui, que pessoas físicas mínimo de 5 e máximo de 100. Né? Então, por uma ocasião, eu tinha manifestado para fixar em 5 mil. E o tribunal, ele, por 4-3, por maioria, ele subiu para 30 mil. Quer dizer, 6 vezes a mais. Então, assim, fazendo um paralelismo, né, com a pessoa jurídica, foi fixado o mínimo legal, porque a lei fala de 5 a 10 vezes, salvo engano. Então, assim, eu penso assim que... Claro, respeito o tribunal, mas assim, na dosimetria da pena, nos próximos votos que eu trouxer, eu vou trazer bem mais especificados, não obstante eu ter fixado. Mas eu acho assim, é perigoso o tribunal, só com base na gravidade, subir do mínimo legal para 6 vezes mais esse mínimo legal. Né? Então, com base assim, não, acho que uma quantia suficiente seria 30 mil. Então, assim, tem que haver a dosimetria da fixação dessa pena, né? Sob pena de nós fazermos injustiça no caso concreto. Porque, nesse caso, é uma pessoa física, foi fixado no mínimo legal. Pessoa jurídica foi fixado no mínimo legal. Na pessoa física, foi fixado 6 vezes mais o valor no mínimo legal, porque é de 5 a 100, o juiz tinha fixado em 100, reduzido para o mínimo. Né? E assim, em consonância, aí advirão os critérios pelos quais se pautará a fixação. Só essa pontuação que eu gostaria de fazer para que nós possamos pensar na fixação do importe dessa pena, dessa multa. Senhor presidente, só um esclarecimento. Mas eu estou com o relator. Ele fez só a ponderação e... Só uma ponderação. Sim. Só uma ponderação. Mas está mantido o voto... Não, integralmente com o relator. Perfeito. O voto do relator é perfeito. Individualiza muito bem a questão meritória. Estou integralmente de acordo. Senhor presidente, só para fazer um destaque. Na realidade, doutor Peleja, eu até, como adiantei, acho até que seria o caso de majoração. O problema é que não há recurso. O recurso é da parte... Reformar-se em pégios, doutor. Seria reformar-se em pégios, né? Não há nem como entrar. Naquele caso havia recurso. Não, eu não falo das questões, dessas questões. Eu só digo em relação àquela primeira ausência de parâmetros para elevar. Né? Assim, mas tudo foi 4-3, assim, mas assim, eu falo assim, para a gente ter assim, alguma coisa mais palpável. Nos próximos votos que eu tiver, eventualmente eu farei uma ponderação. Mas parece que naquele caso houve, salvo engano, foi o doutor Ulisses que foi ponderando. Foi. Não, eu não sei se ele ponderou, né? Foi apenas pela gravidade da conduta, né? Foi, aí eu acompanhei. Pela gravidade. Ele trouxe critérios. Talvez não fossem os mais convincentes, não me recordo se houve, não, doutor. Eu sei assim, que o argumento básico, os fatos foram graves, e aí tem que subir. Uhum. Porque, assim, eu penso o seguinte, fazendo paralelismo com a dosimetria penal, a analogia ao penal, né, a gente tem que partir do mínimo ali e ir elevando. A gente, eu me recordo ainda que foi, 30 mil. Com base em quê? Assim, a gravidade? Tudo bem, se o tribunal decidir, porque o problema vai fixar como precedente. Quer dizer, não é um precedente, mas ele pode se tornar um precedente. Mas é interessante que Vossa Excelência terá isso no próximo voto, a gente vai poder moldar. Perfeito. Como resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar
de inépcia inicial e afastou a prejudicial de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Não há mais processo judicial, passemos agora à pauta administrativa. Aqui em mesa, o julgamento do processo administrativo, o PJE 06-00056-76.2017, portanto, é da pauta PJE. É processo administrativo, PAI, proposta de definição no calendário das sessões plenárias para o primeiro semestre deste Tribunal Pleno. Eu penso que é necessário fazer o relatório, em razão de regra regimental e também da resolução, de nós fixarmos com antecedência o calendário das sessões que serão realizadas no primeiro semestre do ano 2018. Os colegas devem ter recebido uma minuta da resolução, onde tem mês a mês, de janeiro a junho, as nossas sessões. As sessões nesse primeiro semestre, elas têm um limite, né, de que pode ser realizado no mês, e sendo assim, ao mês de janeiro nós teremos 4 sessões, no mês de fevereiro 8 sessões e nos meses subsequentes 8 sessões, até o mês de junho. Aí quando naquele mês será elaborado um novo calendário, como aí nós estaremos em eleição, ele tem um diferencial. Todos estão de acordo? Então, o Tribunal Regional Eleitoral, em consonância com o regulamento específico da matéria, aprovou o calendário de sessões plenárias do primeiro semestre de 2018. Na sequência, nós temos um outro PJE, que é o acréscimo de regramento ao regimento interno sobre a elaboração de súmulas, isso em consonância com o novo Código de Processo Civil. Diferentemente do Código 73, o Código de 2015 não traz no corpo a sistemática de elaboração dessa súmula. O legislador, ou seja, a comissão de juristas no primeiro momento, depois o legislador, optou em delegar isso aos tribunais que editem regramento específico em seus regimentos. Então, por essa razão, foi solicitado ao colega, o doutor Antônio Peleja, que elaborasse essa minuta de resolução. E ela foi elaborada, ela sofreu apenas pequenos ajustes aqui que eu entendi necessário, notadamente no que se refere à legitimidade para a propositura de súmula, né, estendendo não só a qualquer julgador, né, quer dizer, não permitindo só a qualquer julgador, como também a qualquer uma das partes, a Procuradoria Regional, a Defensoria Pública e a própria Ordem dos Advogados, no sentido de contribuir, né, para o aperfeiçoamento do sistema jurídico neste tribunal. Então, foi assim que nós encaminhamos essa minuta aos senhores e obviamente, que o meu voto aqui está no sentido de aprovar essa súmula, essa minuta de adendo ao regimento interno desse tribunal. Todos estão de acordo? Todos receberam? Só umas identificações. Pois não. Eu acho que é interessante fazer na questão do artigo 1º, utiliza no artigo 1º, a grafia do ano 2012, utiliza o algarismo romano 1, né, no lugar do numeral índico arábico.
Acho que deve ser corrigido nesse ponto, né? Não, o senhor fala quando está mencionando aqui apenas as alterações. Em Isso, vez de no artigo colocar o 1º. nome, o em número vez- romano, teria que Isso. ser o nome arábico. Isso. É número 1 aqui. Isso. Aí E para não também- confundir para não confundir com o corpo do texto. Isso. A redação proposta no artigo 121C, parágrafo 4º, 120, também parágrafo 4º. Isso. Apresenta redundância, né, aqui. Ah. A aprovação de enunciado de súmula depende de decisão de pelo menos 5 dos membros que integram o tribunal. Entendo que basta dizer 5 membros do tribunal ou 5 integrantes do tribunal. Então, acho que entendo que é uma questão de redundância aí. Peraí, entre o parágrafo 4º e o quê? Parágrafo 4º, artigo 121C. Não, tudo bem. Aí o parágrafo 4º tem a seguinte redação. A aprovação do enunciado de súmula. A edição do enunciado de súmula depende de aprovação de pelo menos 5 dos membros que integram o tribunal. 5 membros do TRE. Não precisa falar em integra. Então vai ser retirado o que... Não, aí ainda eu acho que basta dizer 5 membros do tribunal, né? Sim. Sim, tá tirado. Ou 5 integrantes do tribunal, né? Depende de aprovação. É que nós somos, a composição são 7. Sim. Nem sempre você pode ter os 7 em mesa. Eu acho que aqui, 5 não representa assim, acho que teria que ser no mínimo 6. Né? O que vocês acham, os colegas? É que aqui está assim, a edição do enunciado de súmula depende menos, né? de aprovação. Olha, como é um tema de repercussão, eu acho que o número, o quanto, né? 5 membros, eu acho que para 7, eu acho que no mínimo 6 devia ser. Na verdade, senhor ou, na verdade, o correto seria os 7. Na verdade, a unanimidade. Pela análise comparada dos demais TRS que possuem expediente de súmula, Sim. não são muitos, aliás, variava desde a maioria simples, a maioria absoluta, 2/3, cogitou de colocar a integralidade, né? O 7º. Eu acho que tem que ser integralidade, porque isso aqui é uma posição do tribunal. Mas, assim, nenhum dos tribunais, senhor presidente, adota a integralidade. Nenhum dos tribunais adota a integralidade. Passou por uma comissão, houve uma votação específica, apesar de haver membros que defendiam a integralidade para aprovação. Então, assim, tinha uns que era maioria simples, outros maioria absoluta. Aí chegou-se ao consenso de 5 membros. 5 membros ficaria bastante adequado. Mas agora, depende dos colegas, né? O que os colegas acham? Senhor presidente, eu queria... A Justiça Eleitoral, os membros se alteram a cada 2 anos. Ou seja, o TSE, nesse aspecto, com todo o respeito que tem, ele vive modificando a jurisprudência dele pelo famoso 4-3, né? Para um lado ou 4-3 para o outro lado. Ou seja, um integrante que muda altera a jurisprudência. A matéria, para ser sumulada, ela precisa ter uma certa estabilidade, né? O 6 não seria unânime? Mas assim, e se um só não concordar? Será que Ué, não edita, filho. prevaleceria? Não edita, ué, a divergência. A divergência. Mas assim, pessoal. Nenhum dos tribunais... Todos têm que convencer... Não, eu sei. É que todos têm que convencer que aquela súmula, aquela eleição daquela súmula, é o entendimento desse tribunal. Uma pessoa só. Mas veja bem, para a súmula vinculante, qual que é o procedimento da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal? Não é STF, né? Nem o STF integral. Então... Vamos deixar... Então, exato. Então vamos deixar os 5. Não, mas poderíamos colocar para 6, então. O grande problema, assim, quando foi edificado, até eu partiu dos desembargadores, eu dei a ideia também, mas o grande problema é o seguinte, que foi levantado, foi pela variabilidade, pela variação dos entendimentos do TRE. Né? Isso foi exposto pelos colegas que estão aqui, que são
pelos servidores que são da casa, que estão na assessoria, na direção da área jurídica. Agora, nós temos um Código de Processo Civil que tem uma nova mentalidade, né, e quer impor, entre aspas, quer direcionar essa cultura para os tribunais, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral. Né? Que se aplica subsidiariamente ou supletivamente. Então, vamos deixar os 5 do tribunal, desembargador Pedro. Tá. Então, fica a redação, pelo menos, quer dizer, aprovação de pelo menos 5 membros do tribunal. E aqui também é só na parte do artigo 2º, né, que dispõe que a resolução entrará, né? Aqui a gente entende que deve ser utilizado o tempo verbal presente do indicativo que Aonde entra, que o senhor está falando? Agora, artigo 2º. Parágrafo? Artigo 2º. Artigo 2º. Não é parágrafo, não. Artigo 2º da resolução. Espera aí, só um minutinho. Artigo 1º. Esta resolução entrará. Só essa entrará, em vez de entrará, entra, né, no presente do indicativo. E essa entra em vigor na data de sua publicação. Isso. Essa é uma questão sim. meramente... Todos estão de acordo? Senhor presidente, estamos de acordo, mas eu queria só ressaltar aqui no artigo 121C, a proposta original foi para que houvesse uma legitimidade ativa mais restrita, mas é só ressaltar aqui o viés democrático de Vossa Excelência, que expandiu aqui para que tenha legitimidade para a proposição da edição de enunciado de súmula, além dos membros do tribunal, né, a Procuradoria Regional Eleitoral, as partes, a Defensoria Pública, tem até um erro aqui, a Defensoria Pública da União, né, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, houve uma ampliação dessa legitimidade ativa, inclusive as partes. Né? Então, o presidente, ele entendeu um viés democrático, assim, que houvesse essa ampliação. Olha, nós vivemos, essa democracia tem que haver a participação, né? Ora, se a Ordem dos Advogados tem legitimidade para as ADINs, por que não vai ter um tema de grande relevância que é a sumular? Quer dizer, sintetizar o entendimento da tese jurídica neste tribunal. Então, foi por essa razão que eu fiz. Todos estão de acordo? Já fiz aqui a correção do desembargador Pedro, o doutor Antônio Pelejo também, tá? Das aqui, União, da União, que é única, né? Não há outro ente, é único só, mas coloquei aqui da União. Todos estão de acordo? Então o tribunal resolve, então, por unanimidade, alterar em parte a resolução 1152, de 7 de 8 de 2012, que dispõe o seu regimento interno, aprovando, por exemplo, com essas correções que já foram anotadas, que estão aqui fisicamente anotadas também no corpo do texto. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, eu declaro encerrada a presente sessão e agradeço a todos aqui presentes.